Vamos lá então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, por favor. Efésios 5, 25. Diz assim: Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. No versículo 28, Paulo, ele diz: Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Só até aí tá bom, olha para cá, por favor. Aqui Paulo ele usa uma ilustração da anatomia do corpo humano, dizendo que assim como nós amamos o nosso corpo e não queremos o mal para ele, porque ninguém é masoquista que gosta de passar dor, ele diz que Cristo assim cuida da igreja e assim os maridos, aqueles que são casados, devem cuidar da esposa. Semana passada eu comecei dizendo sobre o privilégio de ser mulher, combatendo o feminismo, que é uma das pragas que tem entrado no meio cristão. No meio cristão mesmo, porque no mundo já está todo tomado por conta disso, mas no meio cristão, infelizmente. Eu argumentei que, de fato, sim, as mulheres são sexo privilegiado, e disse, de forma bem clara, biblicamente, historicamente, o quanto de mentira as pessoas têm inventado para dizer que as mulheres são oprimidas. É claro, existem casos raros, mas historicamente nós não vemos a mulher sendo humilhada, nós vemos, na verdade, a mulher sendo privilegiada. Eu dei o exemplo do livro de Juízes, que por conta de uma mulher que foi estuprada, 65 mil homens foram mortos por conta daquela mulher. Historicamente foi assim, dei o exemplo de Helena de Troia e vários outros também. Então, é mentira essa declaração de que os homens têm oprimido as mulheres. Só que o grande problema é que você tem ouvido isso constantemente, através das mídias, através de tudo que é tipo de veículo de comunicação. Só que eles falam de forma mais velada, de forma mais sutil, que talvez você a princípio não perceba. Opa, calma aí. E aquilo vai entrando e vai te alimentando. E qual que é a consequência disso? É o ódio, a masculinidade e, de fato, a liderança do homem. Pode ir, hoje em dia o que tem de mulher aqui, o quê? Homem mandar, parece louca, aqui em casa quem manda sou eu. E não percebe que é por conta dessa cultura que tem entrado na mente dela. Deus, de fato, ele projetou o homem para liderar, é o que diz a Escritura. Pelo menos na sua casa. Aquele que é casado deve ser o cabeça. Deve ser a coluna, é o que diz a palavra do Senhor. Você sabe, coluna é o mais forte, onde todo muro, chamado esposa, chamado filho, chamada toda a prole, se apoia nele. Agora, hoje em dia, infelizmente, por conta do feminismo, tem colunas que estão mais mole que o muro. O cara chega em casa triste, ai, eu fui humilhado no serviço, amor, me ajuda. E a mulher que tem que consolar o cara. O feminismo tem entrado, inclusive, dentro das igrejas, tem destruído muitas igrejas. O homem, como cabeça da família, ele que deve liderar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Tem um comercial do Santander, do Satander. O nome já é propício, Satander. E onde tem uma moça, ela está grávida, e ela começa o comercial dizendo assim, olha, eu sempre quis ser autossuficiente. Ou seja, eu sempre quis não depender de ninguém. Às vezes você não percebe ali, mas ela fala, eu não preciso de homem, é isso que ela está dizendo, não preciso. Eu sempre quis ser autossuficiente. Quando eu descobri que estava grávida, meu maior medo não era estar solteira, porque ela era mãe solteira. Mas meu maior medo era não era de não ter um pai, mas sim de não ter uma mãe, porque a mãe dela tinha morrido. Você consegue ver a imagem? Olha, se eu não tenho pai, não tem problema. Se eu não tenho marido, não tem problema. Ai, mas se eu não tenho mãe, ai, que dó de mim. O que sou eu sem outra mulher? E a gente não percebe como de forma sutil essas coisas têm entrado na nossa mente. E ela diz assim no final, olha, quando eu descobri que o que eu estava esperando, que o bebê que eu estava esperando era menina, eu fiquei muito mais feliz. Ou seja, né, graças a Deus é outro igual a mim. Imagine que fosse o contrário. Imagine se você visse um comercial na TV assim, olha a prova que talvez você é feminista e não sabe. Se você visse um comercial de um homem dizendo, ai, preciso de um filho. Mas mulher apenas barriga de aluguel, eu não preciso dela. Só quero ter um filho. O que eu preciso é de um pai que me oriente, que seja uma coluna. Não preciso da mulher.
Quando eu descobri que a barriga que eu aluguei ficou grávida de um menino, que alegria imensa! Que jeito que você ia ficar? Machista, fascista, eletricista, contorcionista, ia xingar de tudo que é nome. Porque o feminismo tem entrado na sua mente sem você perceber. Algumas frases típicas de mulheres feministas são as seguintes: homens são ornamentais. Você sabe o que é algo ornamental? Só enfeite. Se tiver bem, se não tiver, bem também. Ornamental. Nos livros de Beth Friedan, Simone de Beauvoir, você vê constantemente elas dizendo: os pais, de fato, são necessários? É necessário pai para a criança? Não basta sua mãe? Maridos são necessários? Não são. Durante a campanha pela emenda constitucional americana, olha o que as feministas diziam: uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Pastor, não entendi nada. O peixe não precisa de bicicleta. Exatamente por isso. Esta é a mensagem. Não precisamos de homem. Ainda dizem mais, dizem assim: olha, a mãe natureza é lésbica. Para mostrar que homem não tem função alguma. O feminismo só tem um objetivo, sabe qual é? Dividir as famílias, causar briga dentro dos lares, acabar com a criação dos nossos filhos, porque onde o homem não é mais o protetor da mulher, ela vai precisar de um protetor. Sabe qual vai ser esse protetor? O Estado, o governo. De que forma? É o Estado que vai cuidar dos filhos só dentro do creche. É o Estado que vai cuidar da mulher com auxílio maternidade e várias outras coisas. É assim que funciona. E qual que é a consequência disso tudo? Primeiro, perda do cavalheirismo e da masculinidade. Você percebeu quantos homens têm perdido o cavalheirismo? A masculinidade tem sumido. Hoje, não só fora da igreja, mas inclusive dentro da igreja. Eu não estou dizendo que tem perdido a masculinidade, que a maioria dos pastores tem virado baitola, não. Não é isso. Apesar que tem. Não é isso. Mas muitos têm deixado de ser homens segundo a Escritura. Dentro da igreja. Por quê? Essa é a consequência óbvia. Porque as mulheres o tempo todo gritavam: olha, onde estão os homens bons? Aonde estão os homens casáveis? Sumiram. Você percebeu que tem sumido os homens casáveis? Antigamente não era assim: nossa, fulano lá é para casar, hein? Podia não ser muito bonito, você olhava meio Shrek, meio torto assim, né? Mas era cabra macho. Percebeu que tem sumido? Para onde tem desses homens? Olha, a resposta é simples. As mulheres gritaram: não precisamos deles. Consequentemente, eles sumiram. Os homens casáveis têm sumido a cada dia? Ou será que foi o feminismo que tem transformado eles? Que tem afeminado? Irmão, afeminado não tem muito a ver com o fato de ser homossexual, mas pelo fato de perder a virilidade, a masculinidade que a Bíblia diz que o homem, de fato, tem que ter. A masculinidade tem sumido. Os homens, eles até querem as mulheres. Só que eles sabem, se eu for homem raiz, porque hoje tem um homem raiz e um homem Nutella. Se eu for homem raiz, no sentido real da palavra, eu não estou dizendo que você vai pegar sua esposa, vai passear ao shopping segurando ela pelo cabelo. Amor, vamos ao shopping, sai puxando igual o homem das cavernas. Não, não é isso. Mas os homens, eles querem as mulheres. Só que essas dizem assim: olha, não queremos um homem que lidere e que me proteja. Queremos apenas um companheiro. Elas preferem, em vez de um homem de verdade, um homem que lave louça e troque fralda. Nada contra o homem lavar louça e trocar fralda, contando que não deixe de fazer o seu papel de homem dentro de casa. Mas é isso que elas têm procurado. E o homem, como ele precisa da mulher, o que ele faz? Ele tem que dar uma desviada daquilo que ele verdadeiramente é, senão ele não consegue. Eu preciso, se eu for macho do jeito que eu sou, ela não quer, então eu vou deixar de ser um pouquinho meio macho, vou ser um pouquinho mais banana. Você percebeu que o sonho de algumas mulheres é encontrar o seguinte homem: o homem perfeito. É um homem que seja ao mesmo tempo alto, forte e bonito, e juntamente meio carinhoso e sensível. Só que quando ela encontra esse homem, alto, forte, bonito, meio carinhoso e sensível, ele também vai querer outro homem, alto, forte, bonito, meio carinhoso e sensível. É assim que está o nosso mundo. Você não percebe que é por conta dessa praga do feminismo. Pode ver nos seriados de TV, casas onde mulheres lideram, normalmente estão nos programas de comédia, como Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris. Sabe por quê? Porque só pode ser uma piada. Quem foi feito para liderar a casa, diz a Escritura, foi o homem. Mas a segunda consequência que nós vemos também,
divórcios e brigas entre os sexos. O grande lema das feministas é o empoderamento da mulher. Né? Ficar cheia do poder, não precisar ser subserviente, ser submissa. Elas querem independência. Por isso elas dizem, não há diferença entre homem e mulher. É claro, num sentido não há diferença entre homem e mulher. No nosso valor diante de Deus temos o mesmo valor. A mesma coisa. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Mas elas dizem que não há diferença, exceto os seus órgãos sexuais. Será que realmente o homem é igualzinho à mulher? Fisicamente, você acha que o homem é igual à mulher? Em relação à força física. Pergunta para o Edivaldo se tem mulheres que se aventuram a ser servente de pedreiro. Eu nunca vi carregando cimento de 50 quilos. Não sei se você já viu. Até tem? Raro. Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, claro que não. Emocionalmente, você acha que é a mesma coisa? Você acha que o psicológico e emocional do homem e da mulher é o mesmo? Não é. Eu falei para os irmãos, quantas vezes já conversando com um casal lá, a mulher começa a descascar o marido aguenta. O marido começa a falar, pastor, mas ela também fez isso e aquilo. Ai, seu insensível, por que você fala isso? Você não dá valor em mim, tudo que eu faço, chora. Várias vezes. Porque emocionalmente é diferente. No serviço, meu irmão, o homem toma um esporro. Não sei se vocês entendem, esporro é xingo, tá? O quartel ainda fica na cabeça. O homem toma um baita de um xingo lá no serviço. Às vezes ele engole seco. Feliz. A mulher quase suicida. Igual o Didi, lembra? É diferente. Nós temos habilidades diferentes, graças a Deus por isso. Você imagina? A sua esposa, meio macho igual você, Deus me livre. A minha esposa, imagina, eu sou todo peludo, não dá para ver que estou de mão comprida, né? Mas eu imagino ficar abraçando outra peluda. Deus do céu. Graças ao Senhor, o hormônio trabalha nas mulheres. Senão depila. Somos diferentes. Temos habilidades diferentes. Justamente para que uma possa completar a outra. Além do mais, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro diz assim, maridos, amai igualmente, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Pedro está dizendo, a mulher é mais frágil, fisicamente, psicologicamente, ela tem outras qualidades que superam, e muito as nossas, pode ter certeza, muito. Mas nesse sentido, Pedro diz, consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina. Você consegue ver? A mulher é mais frágil, mas é herdeira da mesma graça. Nessa parte, somos iguais. O homem não vai ter mais graça porque é homem, e a mulher menos porque é mulher. Igualmente. Mas que a mulher é mais frágil, é isso que Pedro está dizendo. Para que não se interrompam as vossas orações. E olha que interessante. Marido, trata bem a sua mulher, sabe por quê? Porque senão não adianta ficar com o joelhinho dobrado no Senhor, fazer minha vida. Você trata mal a sua mulher, Deus não vai ouvir. É isso que ele está dizendo. É por isso que temos que sim, cuidar da esposa. Aqueles que são casados, é óbvio. Então, se você não acredita que homens e mulheres são diferentes, você acredita que Pedro está mentindo. É isso que você está dizendo. É por isso que você precisa decidir. Ou você é cristão ou você é feminista. Juntar os dois não tem como. O problema é que as mulheres de esquerda, elas estão tentando o tempo todo a forçar um peixe a viver fora d'água, a fazer com que a mulher faça todas as funções possíveis, menos aquilo que ela foi designada, aquilo que a Bíblia diz que ela tem que fazer. A Bíblia, assim, ela fala que o homem e a mulher, como eu disse, eles têm o mesmo valor, mas têm diferentes funções, que Deus proveu habilidades distintas. Um exemplo, olha, é que meu filho é bem rechonchudo, né? Bem pesadinho, meu bebezinho lá em casa. Mas minha esposa, às vezes eu vejo, já fica o dia inteiro com o menino no braço. O menino já faz bonequinho da Michelin, todo cheio de dobra. Mas fica o dia e faz comida com o menino no braço. E senta com ele no colo e come uma colher para ela, uma colher para ele, uma colher para ela, uma colher. Meu Deus do céu, como que aguenta? Daí a Zé fala, fica um pouquinho. Dá 5 minutos, já dá um suador em mim. Já falei, Deus do céu. Eu chamo o Cauã, fica seu irmão. Não aguenta. Dá 5 minutos no Cauã, sabe o que ele faz? Põe o moleque no chão. Não, deixa ele assistindo aí. A gente é diferente. Temos habilidades totalmente diferentes, graças a Deus por isso. Antigamente, a ideia que prevalecia era a seguinte:
O homem precisa da mulher assim como a mulher precisa do homem. Ou seja, nós dependemos um do outro. Hoje em dia, como isso tem sumido, é bem provável que é por conta dessas coisas que a gente tem essa quantidade de divórcios. Porque homens não cumprindo a sua função de homem, mulheres não cumprindo a sua função de mulher. No Éden, diz a Escritura que quando Deus fez Adão, ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, ou seja, alguém compatível. Auxiliadora, porque o homem precisa de auxílio, do auxílio da esposa. Da mesma forma que a esposa precisa do auxílio do marido. Eu sei que esse argumento, mas a mulher veio de Adão, veio do homem. Isso é verdade, a primeira mulher. Mas depois, meu irmão, todos os homens vieram de mulher. Então não tem essa história de melhor ou pior, mas cada um no seu quadrado para que o propósito de Deus se cumpra. É isso que a Escritura diz. Mas terceiro, repulsa a liderança e a proteção masculina. É isso que as mulheres têm a cada dia mais sentido. Repulsa a liderança masculina. Porque convenhamos, o que a Escritura diz? O homem precisa ser o provedor. Por que provedor? Porque que o homem precisa trazer o sustento para dentro da sua casa. Porque, ora, se a mulher tem filho pequeno, ela não vai conseguir educar a criança e trabalhar ao mesmo tempo. É impossível. Ou ela vai ter que terceirizar a educação da criança, ou ela vai ter que ficar sem comer. Ou ela vai passar algum tipo de dificuldade. É por isso que, numa família comum e bíblica, o homem deve trazer o sustento para dentro de casa. E enquanto as crianças forem pequenas, se sua filha é grande, meu irmão, pode trabalhar tranquila. Mas se o filho é pequeno, a Bíblia diz que a prioridade passam a ser os filhos. Só que qual que é o argumento de muitas mulheres casadas? Elas dizem assim: pastor, mas eu estou lutando para dar um futuro melhor para a criança. É por isso que eu preciso trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde. É por isso que eu e meu marido precisamos trabalhar. Agora você imagina, se o marido fica fora trabalhando, se a mulher fica fora trabalhando, a criança fica com quem? Fica sem uma direção. Eu vim falar para você, querida irmã, sabe o que seu filho quer? Ele não quer mais brinquedo da Hot Wheels no fim do ano. Ele não quer mais Barbie, ela não quer mais Barbie, ela quer você. Seu cheiro, seu abraço, sua presença, isso são insubstituíveis. Daí você lá terceiriza a partir da creche, para a avó, para a vizinha. Às vezes, elas têm até boa intenção, mas não é a mesma coisa que a mãe cuidar dos filhos. Todos nós precisamos de amor, sem sombra de dúvida. Criança muito mais. Criança constantemente precisa de amor. É por isso que Deus chama o homem para ser o líder da casa, chama o homem para ser o líder da igreja, porque nós temos naturalmente uma disposição à liderança. As mulheres já são mais meigas, são mais sensíveis, são mais afetuosas, e tem coisas que na liderança, se você for muito afetuoso, o negócio não vai. Por exemplo, a Bíblia diz que Paulo uma vez reúne o pessoal em Corinto para expulsar um rapaz da igreja que estava tendo um caso com a sua madrasta. Meu irmão, para a gente que é homem, quando chega no extremo, você tem que chegar para alguém e dizer: olha, você está convidado a se retirar dessa igreja. Nossa, vai dar até calafrio. Mulheres são levadas mais pela emoção, por isso que a liderança tem que ser masculina. E é disso que o cristianismo trata. Um trabalho em equipe para que o objetivo final se cumpra. Uma família com os filhos que glorifiquem a Deus. É isso que a Escritura declara. Suzanne Wencker, ela diz assim: o feminismo não fez simplesmente uma mudança no entendimento americano sobre o sexo e o papel dos gêneros. Americano, entenda-se para o brasileiro também. Não fez apenas uma mudança no entendimento sobre sexo e o papel dos gêneros. O feminismo mudou o próprio sentido da vida. Tirou o foco do que importa, relações, família, porque isso é o que é importante para Deus. Família, pessoas. Jesus morreu não por uma causa, mas por pessoas. E esse é o foco da família. Então, o feminismo tirou o foco do que importa, relações, família, e colocou onde ele não pertence: dinheiro, poder e fama. É isso que nós vemos. É por isso que nós vemos essa desgraça de jovens que nós temos colhido. Adolescentes rebeldes, insubmissos, que não sabem o que é respeitar pai e mãe. Como eu sempre falo, se você tem filho pequeno, meu irmão, ensina a chamá-lo de senhor e senhora. Não, pastor, mas nós temos intimidade, é por isso que é você. É claro, tem intimidade. Meu filho dorme comigo na hora do almoço, quando ele quer, qualquer um deles. Mas é o mínimo. Precisamos ensinar, porque
Pai e mãe não é amiguinho de escola. Literalmente, lembra, ó, lava a boca para falar de fulano. De pai e mãe é assim. Não podemos tratar pai e mãe de qualquer jeito. Mas segundo tema, guerra à maternidade e ao casamento. O feminismo tem destruído tanto. O nosso país tem destruído tanto esse mundo. Não só o nosso país, tem países piores do que o nosso ainda. Porque tem chegado a um ponto de ter até uma guerra, de fato, à maternidade e ao casamento. Guerra, é claro, quando eu digo guerra, não falo de tiro, porrada e bomba, mas literalmente brigas constantes por conta disso. Primeiro, eu pergunto para você que é mulher, você que é irmã, você que está aqui. Você de fato acredita que esse livro preto é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e são os melhores conselhos para todos nós? Amém, irmãs? Amém? Assim como um pai quer o melhor para o seu filho, nós cremos que Deus, o nosso Pai, Ele tem o melhor para nós. Nós cremos que a palavra é inspirada por Deus. Isso significa, então, que cada parte da Escritura são ordens divinamente inspiradas para que nós possamos ter uma vida melhor, ter uma vida com propósito, ter uma vida dentro daquilo que Deus ordena. E se você acredita nisso, você não pode apenas ler algumas partes e ignorar outras, como, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e depois o 15. Isso aqui eu vou falar mais na semana que vem, mas Paulo deixa bem claro, por exemplo, em relação à liderança da mulher na igreja. Pastoras, não é? Ele diz assim: e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. É difícil entender isso aqui, meu Deus. O que é que desenha? Não pode ter pastora, meu Deus. Não pode. Como eu disse semana passada, pastor é fardo. É pesado. E uma igreja que verdadeiramente ama as irmãs não vai deixar que elas pastoreiem, porque sabe que é desgastante, sabe que às vezes você cuida, alimenta durante tempos, e a pessoa sai falando mal da gente. É por isso que não queremos isso para as irmãs. Nós sim temos que aguentar fazer o quê? Isso é parte da masculinidade. Mas Paulo deixa bem claro: não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ele vai dizendo, né? Porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Só por conta disso. Não é porque o homem é melhor. Olha, porque a Eva caiu em pecado e por conta disso eu quero que o homem lidere. No versículo 15 ele ainda diz: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Será preservada na missão de mãe. Essa palavrinha preservada no grego é sozo, que é a mesma palavra usada lá em Marcos 16, quando Jesus termina dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Salvo também é sozo. Ou seja, nós podemos trocar assim, olha, a mulher todavia será salva através da sua missão de mãe. Continua ao mesmo sentido. Eu sei que nós aplaudimos aqueles missionários que largam a família para ir para a África e para o Oriente Médio levar a palavra de Deus, porque é uma missão que ele está cumprindo. Mas a Bíblia diz que ser mãe também é uma missão. Ser mãe é um papel, a mulher. Além do mais, Tito capítulo 2, versículo 3 até o 5, diz assim: quantas mulheres idosas, falando aqui de como as mais velhas devem aconselhar as mais novas. É por isso talvez você pense que, pastor, mas eu não sou casado, mas eu não tenho filho. Ah, mas eu já passei dessa época. Não, então você precisa aprender para ensinar a outras, é o que diz a Escritura. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, tá vendo? Irmãs, pode encher o caneco, não. Não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Instruírem o quê? Terem uma boa profissão, serem cabeça, não dependerem de homem algum. Não é isso. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Olha o papel da mulher mais velha. Ensinar as mais novas a amar o marido e aos filhos. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, aleluia. Entenda, irmã, boas donas de casa. Casa tem que estar em ordem. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Como então? As mulheres precisam amar o marido, os filhos, serem bondosas, boas donas de casa. Com qual objetivo? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque, convenhamos, você vai a um lugar onde a grama come o cavalo, ou seja, a esposa manda o marido.
As pessoas olham, eu sei, não, essa família, hein? A palavra de Deus é difamada. Você vê uma mulher que não tem o mínimo de pudor, que não é bondosa, que não tem zelo pelas coisas, pela roupa que veste, pelas palavras que fala. Você vê uma mulher que não tem uma casa boa, não cuida da casa. Eu não estou dizendo que você vai ter que manter um brinco com a casa, mas o mínimo. O dono de casa deve manter a casa limpa. É isso que a Escritura diz. E este princípio nós vemos por toda a palavra de Deus. Eu não sei se você lembra lá em Gênesis. Olha, lá no comecinho. Lembra quando Adão e Eva pecam? Pastor, não foi Eva e Adão que pecaram? Adão e Eva, a responsabilidade maior era do cabeça. Culpa dele, que não foi firme com a esposa. Quando eles pecam, diz a Escritura que Deus amaldiçoa os dois. E qual a maldição que Deus coloca? Primeiro ele diz assim para o homem: Adão, você foi frouxo, rapaz. Por conta disso você vai trabalhar duro e do suor do teu rosto você vai comer. Agora você vai dar o sangue, vai suar demais. E para a mulher? Com muitas dores você dará a luz. Você consegue perceber que isso aí na verdade é um indício do papel de cada um? Homem, trabalho, provisão. Mulher, cuidar de pessoas, cuidar de crianças. Aqui tem uma dica. Em toda a história da civilização humana, nunca houve um êxodo tão grande, uma saída tão grande das mulheres de suas casas como nós temos visto no atual momento. As mulheres de fato têm abandonado os seus filhos, deixando aos cuidados de outros. E a consequência é esses jovens que nós temos escolhido. Por quê? Porque temos desobedecido a Escritura. Eu não sei se eu coloquei ali, Simone de Beauvoir, uma feminista, ela diz assim, olha as palavras dela: em minha opinião, por isso não liga para a opinião dela, ela é louca, tá? Em minha opinião, enquanto a família e o mito da família, olha, mito, família é um mito. Enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Ou seja, enquanto esse mito da maternidade, da mulher ter que cuidar da casa, enquanto isso não for destruído o mito da família, as mulheres vão continuar sendo oprimidas. É por isso que a mística feminina, o grande foco é o seguinte: mulheres em casa, mulheres frustradas. Precisa sair, precisa esparecer a cabeça, precisa trabalhar, precisa aguentar 12 horas, às vezes o patrão enchendo o saco, para esparecer, porque ficar dentro de casa é uma prisão. E é claro, né, como eu disse, eu estou falando de mulheres casadas, porque nem todas foram chamadas para se casar. Jesus diz isso, olha, casamento é um dom. Alguns receberam aptidão, outros não. Pastor, eu sou casado já, 6 anos, não sei se eu fiz a escolha certa. Casou, você tem o dom, pode ficar em paz. Ou Deus vai capacitar você. Se é solteiro, daí é outra coisa, você tem que orar para saber se a vontade do Senhor. Casou, pode ter certeza, porque você tem o dom. O primeiro princípio é que criar filhos é algo medíocre. É isso que o mundo tem passado para você, irmã. Criar filhos é algo insignificante. Que é a ideia de ser mãe, que é a ideia de ser esposa, é algo colocado na sua mente por conta dos religiosos. Esse povo que enfiando essas coisas na sua cabeça. E é por esse motivo que as mulheres são frustradas. E é por conta desse motivo que elas passam por inúmeros problemas e dificuldades. Por quê? Porque religiosos tentam colocar na sua mente que o seu papel é ser mãe e ser esposa. Criar filhos é algo medíocre. Simone de Beauvoir, Beth Friedan, no seu livro A Mística Feminina, ela dá alguns nomes para o lar, como por exemplo, na página 28, ela diz que ser dona de casa é voltar a viver encerrada numa gaiola de esquilo. Olha a ilustração que ela dá da casa. Você está numa gaiola, lá, presa. É isso que ela diz. Na página 291, ela diz, ela chama o lar de prisão, campo de concentração. Que coisa, hein? A casa é uma prisão, é um campo de concentração. Depois, ela diz que o trabalho fora é a única libertação de todos os problemas femininos, na página 296. Você consegue ver o tempo todo a ideia de que criar os filhos é algo medíocre, é algo insignificante. Na página 290, ela diz assim, ser mãe, olha que interessante, ser mãe é não se desenvolver como ser humano e cometer uma espécie de suicídio. Ou seja, se você é mãe, você não é nem ser humano. O que você faz? Eu sou mãe. Nossa, tadinha, sabe nada ainda. Essa é a ideia. Talvez você nunca leu Beth Friedan, Simone de Beauvoir, mas pode ter certeza que essas ideias pairam no ar, essas ideias são transmitidas para você o tempo todo, e você inconscientemente tem achado que ser mãe é algo medíocre.
Por exemplo, na página 60 ela diz assim: tirar o pó da sala não é um trabalho que exija reflexão ou energia o bastante para desafiar a capacidade total da mulher. Ou seja, ser dono de casa é algo medíocre. Criar filhos é algo medíocre. E é tão sério que essas ideias têm entrado dentro da igreja. Tem um canal de teologia que eu acompanho, né? Não vou falar o nome dele aqui. Benção, aprendo demais com eles. Daí está lá a mulher de pastor também falando sobre livros, sobre assuntos da Bíblia. E a mulher do pastor dizendo assim, e uma igreja séria que eu respeito muito. Ela diz assim: a mulher também pode fazer algo relevante na sociedade. Você consegue perceber que o feminismo está na cabeça dela? Ela não é pastor, porque eles acreditam assim como nós. Mas olha o que ele diz: a mulher também pode fazer algo relevante na sociedade. Ou seja, existe algo melhor. Porque ser mãe, ser esposa, isso não é algo relevante. E ela não consegue perceber que aquela ideia também está na mente dela. Às vezes você, irmã, não consegue perceber que essas ideias têm a cada dia entrado mais na sua mente. Porque convenhamos, para as mulheres que vivem sobre essa mística, ser mãe é a mesma coisa que nada. Porque você vai lá comprar alguma coisa na loja, tem que preencher um cadastro. Daí está lá, pergunta: nome, fulano, fulano, fulano. Idade, 31. Profissão. Daí você é do lar, você quase gagueja para falar, né? Que moço? A próxima qual que é? Eu já não entendi. Mas dá até vergonha para falar: sou mãe do lar, eu cuido da casa, do marido, das crianças. Dá vergonha. Mas é isso que tem entrado na mente das pessoas. Mas eu venho, em nome de Jesus, pedir para você: arranque essas ideias erradas da sua cabeça. Ser mãe, ser uma boa dona de casa, não te faz de forma alguma inferior ou menos inteligente que outras mulheres. John Wesley, um grande homem de Deus do passado, não só ele, né? Teve 9 irmãos, se eu não me engano. Ele, Charles Wesley, que escreveu em vários hinos. A mãe dele teve 9 filhos. Ela educou os 9 filhos em casa. Daí você pensa: mas o que a mulher pode fazer de relevante para a sociedade? Ora, crie bons filhos. Boas filhas, que não deem problemas para o Estado, que não causem problemas para os outros. Pessoas que sejam honestas, que sejam íntegras. Esse é o maior bem que você como mulher pode trazer para o mundo. Pessoas íntegras, pessoas que amam a verdade. É isso que você tem que fazer. Criar filhos, pode ter certeza, não é algo insignificante. Pode ser ingrato, às vezes é ingrato. Você faz, e o dito cujo do menino, da menina, não dá a resposta certa. Fazer o quê? Pode ser ingrato. Agora, dizer que não é sacrificante, que você não precisa de inúmeras habilidades para ser mãe, meu Deus do céu. Mãe é meio ninja. Tem uma vez, acho que eu vi, não sei se era pegadinha, alguma coisa assim. Só sei que eles fizeram um convite lá para um trabalho, e várias pessoas vinham ao trabalho, e eles começavam a dizer, né, qual o tipo de trabalho. Olha, você vai ter que estar disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não tem férias, não tem 13º, não tem férias, não tem folga. Além do mais, não tem salário. As pessoas quem vai querer trabalhar num lugar desse? Vai ser louco. E as pessoas se perguntam: mas tem alguém que aceita serviço? Sim, várias. Quem? Mães. Mães. Que convenhamos, você sabe, se é mãe, você tem que ser bombeiro para apagar o fogo às vezes. Tem que ser psicólogo para aconselhar a criança. Tem que ser minha enfermeira quando vem com aquele galo no meio da testa. É assim que funciona. Esse é o serviço. Esse é o serviço da mulher. Só que as feministas, elas odeiam a maternidade. E por isso, a luta delas, sabe qual é? Aborto. Para que mais creches sejam abertas. Ou seja, para que crianças não nasçam e que aquelas que nascem não fiquem com seus pais. Agora, olha a vida delas. Todas, sem exceção, são frustradas. Muitas são pedófilas. Muitas cometeram suicídio por conta de frustração. Mas segundo, já estou encerrando. Segundo, a mulher fora de casa. É claro, hoje em dia, a ala feminista do Brasil, elas não são radicais. Não são. São a feminista Nutella. Elas dizem assim: olha, não, você não precisa largar a criança embora, viver a sua vida. Você pode conciliar o trabalho com a criação dos filhos. A pergunta é: como fazer uma mágica dessa? Quando você tem filhos pequenos, quando você tem bebês, como você consegue juntar as duas coisas? Não dá. Você trabalha fora o dia inteiro, como você vai educar a criança? Como você vai ensinar a criança o caminho que ela deve andar? Tem uma pastora, fala o nome dela não? Já começa por aí, né, pastora?
mas muito conhecida no meio cristão. Ela diz assim: você não pode deixar a sua carreira interferir na criação dos seus filhos. Ela prega em todo lugar do Brasil. Esse é o discurso. Você não pode deixar a carreira interferir na criação dos seus filhos. Isso diz a mulher que corre o Brasil todo pregando. Parece até meio contradição. Ela se apresenta como mãe. Ela diz: não, qual é o seu papel? Eu sou mãe. Quase não está na casa dela, mas é mãe. É mais ou menos o seguinte: eu nem treino mais, né? Eu treinava jiu-jitsu 2 vezes por semana. Agora nem isso estou fazendo. Mas você pergunta: pastor, o que você faz? Lutador profissional de jiu-jitsu. Não sou! É o que essa mãe diz. Além do mais, ela tem um sermão dizendo assim: filhos órfãos de pais vivos. Esse é o tema do sermão dela. Filhos órfãos de pais vivos. Será que a criatura não consegue perceber que ela é assim? Ela não consegue perceber a contradição? Que ela nunca está em casa e que os filhos dela são órfãos de uma mãe viva, que prega para todo mundo, mas ela mesma não para em casa? Pastor, mas o mundo mudou. Vivemos na modernidade. Temos que evoluir, é verdade, o mundo mudou. As crianças mudaram? Não. As crianças continuam a mesma. As crianças continuam precisando de carinho, de atenção, continuam precisando da mãe. Infelizmente, pela primeira vez na história, os pais não precisam cuidar dos filhos que eles trazem ao mundo. O máximo que fazem é parir. Pastor, mas e a pobreza? Como que eu vou fazer para dar um futuro melhor para a criança? É por isso que em casa eu tenho que ter 2 trabalhos, meu marido tem que ter 2. Porque senão as coisas não funcionam. A grande diferença é a seguinte: você que é mãe de filho pequeno, você já se perguntou se o que você vai fazer é a vontade de Deus? Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Porque o avarento, normalmente, ele pergunta assim: mas calma aí, vou perder dinheiro se eu fizesse isso aqui? Ou vou deixar de ganhar dinheiro se eu não trabalhar? A mulher cristã, ela pergunta diferente: é a vontade de Deus que eu saia da minha casa e deixe meus filhos pequenos com outros? Essa é a grande diferença. Além do mais, você não acredita na providência que eu digo aqui com P maiúsculo, Deus, como na Constituição americana eles dizem: nós queremos na divina providência, dizendo, né, nós queremos que Deus vai nos proteger, que Deus vai prover aquilo que nós precisamos. Você não acredita que se você for bíblica, se você seguir os conselhos da palavra do Senhor, que Ele vai prover aquilo que você precisa? Pode ter certeza que vai. Agora, muitos não podem desfrutar o melhor de Deus porque não creem. Sim, eles querem andar sobre as águas, mas não querem colocar o pé no mar. De que jeito? Você quer ver Deus sendo seu provedor, mas também você não dá um passo de fé. É claro, como já disse várias vezes, a mulher pode trabalhar, deve trabalhar em algumas situações. Se é solteira, tem que trabalhar mesmo. Não tem filho, casado de novo, tem que rachar de trabalhar. Os filhos são maiores, trabalha de montão. Mas se os filhos são pequenos, você precisa cuidar dos filhos. Mas mesmo cuidando dos filhos, tem alguns trabalhos que dá para fazer. Olha Provérbios 31. A mulher lá era corretora, ajudava um monte de coisa, acordava cedo, atarefava as servas, várias coisas. Quantas coisas você não pode fazer em casa, né? Tem uma irmã da nossa igreja de Guará, ela começou fazendo brigadeiro, mas vende docinho para tudo que é lado hoje. Sabe quem ajuda ela? A menininha dela de 10 anos. Então tem coisas que nós podemos pensar, que você pode pensar. Agora fica esse mito da renda dupla, né? Olha, não, eu preciso dobrar a renda. Porque meu marido trabalhando e eu trabalhando, vamos dobrar o salário aqui de casa, vai ser uma felicidade. Essas mães, em outras palavras, elas dizem o seguinte: olha, eu amo meu filho, eu faria tudo pelo meu filho, menos ganhar menos dinheiro. Eu faço tudo por ele, eu morro por ele. Ah, vai deixar de ganhar dinheiro por ele, daí nem tanto. Isso aí eu não posso fazer. Por que hoje você vê pessoas bem-sucedidas onde a mulher, por um período, ganha nada? Porque trabalhar em casa, você sabe, né? Ganha nada. Às vezes nem obrigado ao almoço. Mas você vê que as pessoas que decidem fazer aquilo que é a vontade de Deus, pode ter certeza, vão ser bem-sucedidas. Isso é a palavra do Senhor para mim e para você. Agora, minha irmã, você pode ser a pessoa mais endinheirada do mundo, a pessoa mais bem-sucedida da cidade. Se você deixa os seus filhos para trás, você sempre vai andar culpada. Sempre vai andar culpada. E só tem 2 formas de você não sentir culpa. A primeira é, de fato, você negar a sua consciência de mãe.
É você falar assim, não tem problema não, eu preciso trabalhar. As crianças entendem. Você precisa ou negar a sua consciência de mãe, para você não ficar acusada, ou você precisa sair do seu trabalho e cuidar dos filhos. Não tem outro caminho. Se os filhos são pequenos, é claro, só tem esses dois caminhos. Como eu disse, o problema é que as mulheres de esquerda, elas têm tentado forçar um peixe a viver fora d'água, a fazer com que a mulher faça tudo, menos o seu papel. E a consequência? Mulheres estressadas. Percebeu como o estresse hoje é o mal do século. É estresse para tudo que é lado. Você é bom dia, bom dia o quê? Pode xingar você. Você manda mensagem, ah, paz, irmã, tudo bem? Nem responde. Mulheres estressadas. Será que o estresse não é porque elas estão carregando um fardo mais pesado do que elas deveriam carregar? Será que não é porque elas estão carregando uma mochila pesadíssima que o homem deveria carregar? O tanto de mulher estressada, o tanto de mulher cansada. Porque você sabe, fisicamente é diferente. Às vezes em caixa de supermercado, eu vejo lá as mulheres o dia inteiro de pé. Falei, Deus do céu, isso aqui não é vida, não. Eu trabalhei durante muito tempo em loja, eu era moleque novo, 15 anos, 18, mas queimava o pé o dia inteiro de pé. Eu fico vendo aquelas mulheres no caixa, falei, mas tanto de varizes que não dá, hein? Acho que é varizes, né? Que estão assim, dando na perna. Falei, isso não é vida, não. Daí está cansada, chega em casa arrebentada. Você acha que vai ter paciência para fazer trancinha no cabelo da menina? A menina está com as barbas tudo descabelada. Ai, mãe, só chegou a fazer trança. Que trança o quê, menina? Quer dormir? Não vai conseguir cuidar das crianças. Você acha que vai conseguir depois dar um namorado com o marido? Porque o marido, você sabe, né, ele está semi-morto lá. A mulher esboçou, né? Opa! Vai se espinafre do papai, já levanta forte. Agora, a mulher aguenta o patrão o dia inteiro. Aguenta gente o dia inteiro. Chega em casa, tem as crianças. 8h30 da noite, a cai na cama igual uma pedra. Cadê a vida íntima do casal? Não tem. E daí vem o estresse para tudo que é lado. Será que o aumento do divórcio não tem a ver com algo simples? O êxodo das mulheres de suas casas? O abandono das mulheres de suas casas? Eu quero provar para você, para encerrar, que as mulheres, elas continuam cuidando de crianças, mesmo no mundo feminista. Sabe qual é a diferença? Elas cuidam de crianças que não são delas, mas continuam cuidando de crianças. Olha o exemplo. O feminismo, ele prometeu libertar as mulheres da pesada obrigação de cuidar dos filhos, do fardo de cuidar dos filhos de crianças. Como eu citei a semana passada. Médicas, em sua maioria, grande parte, escolhe o quê? Pediatria. Pediatra cuida do quê? Do pé. Criança. Daí o que a médica pediatra faz? Ela cuida dos filhos dos outros. E se ela tem filho, ela vai ter que arrumar alguém para ficar com o filho dela. Quem que normalmente ela arruma? Um babá, um macho babá, é? 110% das vezes, mulher. Arruma uma babá para ficar com o filho dela. Aquela babá que cuida do filho da médica, ela precisa também ganhar o dinheiro, por isso ela tem que cuidar do filho da doutora. Daí o que ela faz? Arruma uma outra mulher para cuidar do filho dela. Às vezes é uma tia, às vezes é uma vizinha, às vezes é uma avó, às vezes é a creche. E na creche, normalmente, a maioria são tias. É difícil ver o tio da creche. Já viu a criança? Ah, o tio da creche, a maioria é tia. Você percebeu que as mulheres continuam cuidando de crianças? Menos a delas? Não seria mais fácil se você cuidasse do seu filho? Ana Caroline Campanolo, uma professora de história, deputada eleita em Santa Catarina, ela, excelente professora, eu acompanho ela pelo Facebook, ela estuda. Daí uma vez a mãe dela perguntou para ela, por que você estuda tanto, minha filha? Ela disse, porque eu quero me casar. É o contrário, não é? Normalmente as mulheres estudam para ser independentes. Ela disse, mãe, eu estudo tanto porque eu quero casar. Eu acho que eu coloquei o texto dela ali, não coloquei? Olha o que ela diz no post dela no Facebook. Eu queria ter mais filhos e menos alunos. Eu queria passar mais tempo em casa e menos proletarizando, trabalhando. Eu queria obedecer a um marido e não a um patrão. Eu queria ter tempo para cozinhar e aposentar os uniformes e calças jeans. Se essas coisas estão longe de mim, por minha culpa, peço perdão a Deus. Se for culpa do feminismo, peço o extermínio dessa imundícia e amaldiçoa as envolvidas. Se não for nenhum dos casos, peço providência divina o mais rápido possível que ele puder. Independência me escraviza. Se você é mulher
você sabe que a independência de fato escraviza você. Não traz liberdade. Porque o que importa para Deus são pessoas, e foi para isso que Deus fez as mulheres, cuidarem de pessoas. Pode fazer uma pesquisa, pode ler, pode procurar na internet. Normalmente pessoas no leito de morte, ali, né, quando a luzinha no fim do túnel começa a aparecer mais forte, você não vê pessoas assim, eu devia ter ganhado mais dinheiro, eu devia ter estudado mais. Você não vê. A maioria delas, sabe o que dizem? Eu deveria ter dado mais tempo para meus filhos. Eu deveria ter ficado mais tempo com meus pais, com meu marido, com as pessoas que me amam. Mas tanto tempo fora e eu não os vi crescer. A maioria, e esse é o arrependimento. E para encerrar, tem um texto bastante interessante que ele diz assim, um poema. Feminismo. Ele, o Messias das mulheres frustradas, veio e quebrou as algemas machistas. Agora, elas não precisam mais acordar com um sorriso entediante de seus bebês, nem se preocupar com aquela coisa chata que é pegar o filho no colo, entre seu peito, onde ele se sente seguro e você mais mulher. Vocês, mulheres, estão livres da insuportável responsabilidade de brincar com seu menino, com sua menina, e vê-lo sorrir por tão pouco. Santo Deus, que estupidez. Agora, tem o próximo. Agora, mulheres, vocês têm o privilégio de acordar ouvindo a voz grossa daquele chefe, gente boa, de ficarem sentadas por horas em um caixa, atendendo seres humanos sempre tão delicados. É uma maravilha ser humano, não é? E o prazer indescritível de virar um concreto, levantar uma caixa, limpar privadas alheias, antes privilégios apenas dos homens. Agora um direito das mulheres. Parabéns, feminismo, por tornar o mundo mais igual. É isso que o feminismo tem feito. Tem apenas desgraçado a vida das mulheres. E uma das provas que às vezes o feminismo está na sua mente, sabe qual é? De muitas mulheres dentro da igreja. Elas até pensam em casar, mas elas não querem ser esposas. Elas até pensam em ter filhos, mas elas não querem ser mães. Isso é o que a peste do feminismo fez. Eu já conversei com um tanto de mulheres e eu perdi a conta. Mulher moderna, já viu a mulher moderna? Faz tudo. Ela bate escanteio e corre para cabecear. É ela que trabalha, é ela que cuida da casa, é ela que cuida das finanças, é ela que limpa, é ela que cuida, faz tudo. Pergunta como que é a vida delas. Pergunta se é isso que elas queriam. Já teve um tanto de pessoas desses 12 anos de igreja que eu já vi dizendo, como que eu queria um marido para cuidar de mim. Como que eu queria ficar cuidando da minha casa, meu Deus do céu, e um dito custo trazer comida, trazer as coisas, sair comigo para passear. Agora eu tenho que fazer tudo. Você acha que de fato isso é liberdade? Não, isso é escravidão. E é isso que o feminismo tem feito. Olha, eu oro todos os dias, constantemente. Várias causas, né, que eu tenho nos pedidos de oração. Mas eu oro todos os dias, sabe para quê? Para que a arrecadação da nossa igreja aumente. Porque como que a arrecadação da nossa igreja vai aumentar? Com você sendo mais próspero. Então eu oro todo dia para que vocês sejam mais prósperos, para que vocês tenham empregos melhores, salários melhores, saibam administrar melhor as suas vidas financeiras. Eu oro todo dia, porque você pode perguntar para o Edivaldo, para o Paulo, para o Tiago, que é o tesoureiro, rapaz, a gente passa no limite, toda vez. No limite não, muitas vezes negativo. Eu oro todo dia para que a igreja prospere. Só que, se você é mãe, tem filho pequeno e trabalha, eu prefiro que a arrecadação da igreja diminua. Eu prefiro que falte as coisas. Mas que você cumpra o seu papel de mulher e de mãe. Ainda que a arrecadação diminua, ainda que o meu salário diminua, ainda que Deus vai, se eu não acreditar na providência também, quem vai acreditar, não é? Mas por esse motivo que diminua a arrecadação sistematicamente. Mas que você venha cumprir o seu papel de mulher dentro do lar, de mãe para os seus filhos. Porque eu sei que esse é o maior benefício que uma mãe, que uma mulher pode trazer para si mesma, para o seu casamento, para os seus filhos e para a nossa sociedade também. Amém, meus irmãos? A teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida.